Deus nunca te abandona. Muitas pessoas podem pensar e outras podem até falar que Deus as abandonou, mas a verdade é que Deus não abandona ninguém. Deus sempre vai querer o mais alto grau de intimidade com as pessoas, porque Deus ama a intimidade. Deus visitava o jardim do Éden todas as manhãs, todas as tardes, na verdade. Deus visitava o jardim do Éden todas as tardes para ver como estava Adão e Eva, porque Deus gostava de estar ali com eles, porque Deus ama a intimidade. E Deus nunca abandonou ninguém, mas muitas pessoas produzem esse pensamento por conta de muitas vezes algumas dificuldades que elas passam, talvez elas estejam sofrendo com algo, e aí eles querem colocar a culpa em Deus, mas Deus não tem culpa nisso. E a Bíblia vai nos dizer lá em Neemias capítulo 9, versículo 19: foi por tua grande compaixão que não os abandonastes no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deus tem uma grande compaixão pelos seres humanos, e aqui fala sobre a época de Israel e fala sobre a travessia deles no deserto rumo à terra prometida, e a Bíblia é bem clara quando ela fala que Deus nunca os abandonou, que a compaixão de Deus não deixou que eles morressem, não deixou que eles passassem fome. Aqueles que morreram foi por desobediência, como a gente conhece a história, se você já leu. E a Bíblia também fala que de dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, e nem de noite a coluna de fogo, ou seja, de dia eles eram guiados por uma nuvem e de noite por uma coluna de fogo. Então eles tinham a presença de Deus ali junto com eles, eles andavam com Deus todo o tempo, mas eles não souberam valorizar isso, eles não souberam valorizar. E muita gente não valoriza isso, porque quantas bênçãos, quanto livramento Deus nos dá todos os dias, meu irmão. Se você parar para pensar, o tanto de livramentos que Deus te dá todos os dias, o tanto de livramentos que Deus te dá, você seria mais grato. E a ingratidão, ela sempre fez parte da humanidade. Por quê? Porque o ser humano tem esse problema de não saber agradecer, e principalmente de não prestar atenção nas coisas e de não ver Deus trabalhar. Mas Ian, que tu disse que Deus nunca nos abandona, hein? Mas o que acontece para que nós nos afastamos de Deus? Exatamente isso. É o ser humano que abandona a Deus. Deus nunca te abandonou. É você que abandona a ele. A Bíblia vai dizer mais na frente, lá no versículo 26, ainda do capítulo 9 de Neemias: mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti, e fizeram-te ofensas detestáveis. Ou seja, os próprios israelitas abandonavam a Deus, e por isso Deus os entregava na mão dos filisteus, nas mãos dos inimigos. Ah, Yankee, mas era Deus que os entregava? Cara, imagina um pai, e ele fala pro seu filho: meu filho, não faz isso, porque isso é ruim, vai te machucar. E aí o pai continua a insistir, o filho querendo fazer, e o pai insiste: meu filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso, porque isso é ruim. E aí chega um momento em que o pai diz o seguinte: tá bom, vai lá e faz. O pai, ele libera simplesmente pro filho ir lá, quebrar a cara e aprender. Isso não é uma maldade, isso é uma forma de ensinar o filho. E era isso que Deus fazia. Quando o povo se entregava às práticas pecaminosas, Deus falava: tudo bem, eu já avisei você, tudo bem, vai lá, vai lá. E aí o povo ia, pecava, começava a idolatria, e dessa forma eles se afastavam muito de Deus e morriam, sofriam, eram capturados, levados em cativeiro e sofriam bastante. Então, entenda, meu irmão, Deus, ele nunca te abandona. Deus, ele quer sempre um alto grau de intimidade com a gente, mas a obediência a Deus, ela leva nós à intimidade, ela nos leva a um grau alto de intimidade. Então, que venhamos obedecer, que venhamos entender isso, que Deus não abandona ninguém. Então, se você pensa isso, se já passou pela sua cabeça que Deus te abandonou, tira isso da sua cabeça, repreenda esse pensamento, porque isso não é verdade. Deus não abandona ninguém. Deus ama e quer cuidar e quer ter intimidade, amém? Então, essa é a palavra de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí para o YouTube entender que você tá gostando e quer mais. E também compartilhe esse vídeo para 3 pessoas, 3 dos seus amigos aí, compartilhe. E também se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para estar sempre recebendo os vídeos novos, amém? Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau!